Bom, gente, então, como de costume, vamos relembrar um pouquinho da aula passada, né, com o professor Bernardo, só para a gente relembrar, ter em mente sempre aquilo que é tão importante, que é a diferença de senso comum e argumentação, né? Vocês lembram da aula passada, maravilhosa, mas para quem não estava, ou para quem ficou com alguma dúvida, vamos relembrar. A questão é, eu costumo dizer assim, ó, sempre, que a palavra-chave que tem que estar na nossa mente, assim, quando a gente está nesse processo de escrita de redação, né, de ano de vestibular, de prova, disso, daquilo, é a palavra argumentação. Por quê? Porque o nosso texto é um texto dissertativo, argumentativo, né? Eu não canso de falar sobre isso. E aí, como a gente viu na aula passada, muitas vezes a gente encontra textos, a gente não escreve textos assim, a gente só encontra textos com muito senso comum, né? Com aquilo que vira uma fala, assim, das pessoas, da sociedade, mas, na verdade, não tem embasamento, não tem, né, um embasamento científico, nada. Então, na redação, não é isso que a gente vai usar. A gente vai usar o quê? A argumentação, o nosso posicionamento, a nossa opinião sobre determinado tema, tá? Nós teremos depois mais aula de argumentação comigo, mas hoje é só para a gente dar uma relembrada, tá? E aí, eu convido vocês a trocar o senso comum pelo senso crítico, porque a argumentação nada mais é, né, do que a gente olhar para aquele, na redação, é olhar para aquele problema e vir com o senso crítico, não com o senso comum, né, não sobre o que as pessoas costumam falar a respeito. É parar e pensar o que eu penso sobre aquilo ali, né? O que eu acho daquilo ali e quais são os meus argumentos. Eu defendo a favor, eu defendo contra, tá? Então, relembrado, senso comum é diferente de argumentação e o que tem que ter no nosso texto é argumentação. Tranquilo? Podemos prosseguir? Alguma dúvida? Hoje o professor Bernardo vai se atrasar um pouquinho, mas a professora Dina está aí, tá? Para tirar as dúvidas de vocês. Agora é a hora. Então, bora lá. Qualquer dúvida, vão mandando. Então, gente, para quem viu lá na publicação, nas publicações, né, das redes sociais, pode pensar, mas a gente já teve aula de proposta de intervenção. Mas a questão é, a disciplina de redação é uma disciplina que não tem tanto conteúdo teórico, tá? Não é uma disciplina assim, tipo história, geografia, né? Que a gente tem um monte de coisa para ver durante o ano. Não, a redação, ela é pouca teoria e muita prática, né? A gente tem que praticar. A gente só melhora nas nossas escritas se a gente pratica. Então, sim, nós vamos repetir conteúdo, só que com professores diferentes. Tá? Então, vocês viram proposta de intervenção com o professor Bernardo. E aí, hoje, vocês vão ver comigo, né? Por quê? Porque, às vezes, a gente entende melhor com um professor, né? Todos são maravilhosos, mas, às vezes, a gente entende melhor com o método que um usa, né? Não ficaram algumas coisas para trás. Talvez hoje eu vou falar coisas que ele não falou e vice-versa. Pode ser que ele tenha falado coisas que eu não vou falar. Então, eu acho que uma aula complementa a outra, tá? Então, hoje nós vamos novamente falar de proposta de intervenção, até porque não é um tema comum, um conteúdo assim, que passa, né, ok, é uma coisa muito importante da redação. Então, se até agora tu não achava que a proposta de intervenção era tão importante, tu vais ver que é, tá? Então, a primeira observação que eu trago pra gente é a respeito do PAV, né? Para o pessoal que vai fazer, eu sei que há pouco alguns fizeram, mas para o pessoal aí que não fez ainda, né? Que está na segunda etapa, que não fez a terceira, na terceira etapa do PAV, tu tens que escrever a redação, né? Na primeira e na segunda não, mas na terceira tu tens que escrever a redação. E aí, é importante a gente lembrar, né? A gente já falou sobre isso, mas é interessante a gente lembrar que o PAV não exige, tá? O PAV não exige uma proposta de intervenção. Tem que ter conclusão, né? Começo, meio e fim. Todo texto tem que ter começo, meio e fim. Isso a gente ouve desde acho que lá da segunda série, né? Quem nunca ouviu um professor, a professora falando, o texto tem que ter começo, meio e fim. Mas é verdade, né, gente? Né, a gente usa ali no texto dissertativo argumentativo o primeiro parágrafo para apresentar o tema, vocês já estão cansados de saber isso, né? O D1 e o D2 para desenvolver aquele tema, e aí
a gente tem que encerrar, né? A gente tem que ter uma forma de acabar aquele texto. Então, no PAV, não precisa uma proposta de intervenção. Isso significa que eu posso concluir o texto de qualquer jeito? Não, né? Tem que ter ali o encaminhamento, tem que encerrar, tem que retomar o tema, encerrar com alguma frase, tarará. O Enem não. O Enem tens que fazer uma proposta de intervenção. Tens que achar aí um meio de intervir naquele problema que tu falaste durante o teu texto. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Claro que algumas coisas vão ser repetidas da aula do professor Bernardo, sim, é o mesmo conteúdo, mas aproveitem então para tirar todas as dúvidas que talvez vocês não tenham tirado na primeira aula, né? Para o pessoal que, não sei se tem pessoal novo por aí, mas aproveitem para tirar as dúvidas de vocês, mais do que qualquer outra coisa, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente... Ah, tá. Antes eu tinha botado isso, tinha esquecido. Isso aqui eu uso muito nas aulas de proposta de intervenção, porque é real, gente. Chega um momento do ano, assim, um momento, né, da nossa escrita, que a gente tá assim, né, que nem esse cavalo, assim. A introdução já tá, assim, ó, maravilhosa. Apresenta o tema, bota a tese ali, tá, ó, maravilhosa. Aí o D1 também, começa ali, né, todo maravilhoso. Aí no final do D1 já dá uma rateada. Aí o D2 nem parece que é daquele texto. E a conclusão, pior ainda. Tem muitos textos, assim, que isso é até preocupante, tá? Mas tem muitos textos que já estão tribons. Tu lê a introdução, o D1, o D2, tu fica, ó, maravilhoso. Quando chega na conclusão, parece, eu não sei se já é o cansaço, eu não sei se é a pressa em terminar, né? Porque, pô, já tô no último parágrafo, quero terminar de uma vez, e acaba que acontece isso aqui. A conclusão fica, meu Deus, parece um texto de primeira série, tá? Então, nós precisamos dessas aulas, nós precisamos praticar o texto, praticar a escrita, por isso, para que não fique desse jeito, tá? O que a Paloma disse? Minha primeira redação do Enem foi tipo isso. É normal, gente, porque às vezes a gente acha, né, que o importante já botei, agora é só terminar aqui o texto, concluir. Não. O Enem de uns anos para cá pede um detalhamento, pede uma proposta, pede coisas que outras provas não pede, né? E aí nós entramos no que a Dina falou para vocês agora. Gente, eu não consegui colocar meu rosto, tá? Porque eu sou muito péssima em edição e essas coisas assim, eu não sei. Eu queria botar o meu rosto ali, mas eu não consegui. Então, faz de conta que tenho cada rostinho aí. O meu, o teu, o nosso. Me neguei a botar o do atual presidente. Claro que me neguei, não ia botar foto dele. Mas, gente, entra o que a Dina falou. A proposta de intervenção vale 200 pontos. Né? Tu pode tirar ali de 0 a 200 pontos. E olha que interessante, a gente tem que entender isso. Vocês têm uma competência que avalia só a introdução? Quero ver se vocês estão ligados aí nas competências. Tem alguma competência das 5 que avalia só a introdução do teu texto? Ih, estão muito quietos hoje. É o frio, é o frio. Se taparam e ficaram com frio e dormiram. Ó, o Miguel acha que não. Tu acha que não. Olha, a Carolina falou que acha que sim. Então, acho que a gente vai ter que relembrar as competências, hein? Porque estão muito no acho, ó. Eu acho. Não sei dizer, tá? Então, vamos relembrar? Vamos relembrar as competências? Acho que é interessante. Vocês têm que saber as competências, gente. Por quê? Porque quando vocês recebem a correção, vocês têm ali de cor, com certeza. Hoje eu tô calminha, eu tô pegando leve, mas, gente, vocês têm que saber, tá? Por quê? Porque vocês recebem a correção e aí vocês vão ver ali, competência 1, competência 2, competência 3, competência 4, tirei 80. Criatura, se tu não sabe o que é a competência 4, como é que tu vai saber? Como é que tu vai melhorar? Se tu não sabe o que é a competência 1, como é que tu vai melhorar? Tu tirou 40 na competência 1, mas tu não sabe o que é a competência 1. Como é que tu vai melhorar? Então, vamos relembrar? Vamos relembrar. 5 competências, cada uma valendo de 0 a 200. Desculpa, eu nunca tinha...
A Carol, a gente se conhece, né? Já deu para ver que eu e a Carol nós nos conhecemos e ela tá estudando desde agora, mas ela tá recém no PAV 1, né, gente? Mas é isso aí, tá mais do que certa. Então, Carol, já vou te dar um spoiler aí de como é que é o Enem. 5 competências, valendo, né? Cada uma de 0 a 200, porque sou horrível em matemática, mas sei que 200 vezes 5 é 1000, né? Que é a tua nota, a nota que tu pode tirar aí. Então, cada competência é valendo de 0 a 200. Tu pode tirar 0, 40, 80, 120, 160 ou 200 de acordo com o teu conteúdo, de acordo, né? Se tu cumpriu o que pedia aquela competência. Assim, ó, de forma bem geral, competência, até porque tem nos nossos materiais, a gente já conversou, então entrem lá na pasta do Drive, tem tudo lá, a gente coloca tudo lá. Tudo que a gente usa em aula tá na pasta, então vamos dar uma conferida. Bem blogueirinha, né? Gente, competência número 1, gramática, né? É a questão das vírgulas, dos pontos, dos acentos, da concordância verbal, da concordância nominal, que assim, ó, é uma coisa, né? Informalidade, né? Ou melhor, formalidade, tem que ser formal. A impessoalidade, todas essas questões mais, né, de cunho gramatical, ortográfico, competência 1. Então, se tu tirou, por exemplo, 40 na competência 1, é nisso que tu tens que ter atenção, né? Ver o que não tá legal aí no teu texto. Repetição de palavras, competência 1, tá? Competência número 2, são 2 coisas. A compreensão do tema, se tu compreendeu exatamente o que a prova estava te pedindo, né? E a intertextualidade, que é aquela aula que a gente já teve, e semana que vem vocês têm mais uma aula de intertextualidade com a professora Bruna, tá? Então, é usar elementos de fora, né, do teu texto. Então, música, série, filme, citação filosófica, citação sociológica, não sei, gente. Enfim, todas essas citações aí que vocês gostam de usar, né? Competência 2. Tá. Competência 3 é a argumentação. Aí que entra a argumentação, tá? Se vocês realmente usaram elementos para comprovar aquilo que vocês estão falando, se vocês realmente se colocam dentro do texto, né, de forma impessoal, sim, de forma impessoal, sem colocar eu, sem colocar nós. Mas se tu te coloca dentro do texto, se tu te posiciona. Competência 4, coesão e coerência, tá? Uso de conectivos, se tu não tá te contradizendo, falando bem, depois falando mal. E aí nós entramos na competência 5, que a competência 5 é o quê? Elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos e considere a diversidade sociocultural. Então, não, a gente não tem uma competência que avalia a introdução. Tá? Agora, respondendo vocês, agora vocês já têm a certeza aí, vão sair dos acho, né? Acho. Não. Vocês não têm uma competência que avalia a introdução, uma competência que avalia o D1, uma competência que avalia o D2. Só que vocês têm uma competência inteira que avalia única e exclusivamente a proposta de intervenção. Estão entendendo a importância dessa aula? A importância da gente praticar muito a nossa proposta de intervenção? Porque tu pode ter 200 pontos só se tu souber fazer uma proposta de intervenção. Tcharam! Tá? Então, aqui, ó, tema para casa. Além da redação que vocês têm que escrever, vamos decorar aí, vamos aprender as competências, tá? Porque vocês vão tirar 200 na competência 2 e vocês, então eu tô bem na intertextualidade, tô bem na compreensão do tema. Mas tirei 40 na competência 4. Vamos melhorar na coesão e na coerência. Tá? Certinho? Porque eu não expliquei, né? Eu não expliquei porque que eu botei a foto aí do presidente, faz de conta que vocês não sabem quem é, né? Aí, presidente do Brasil, faz de conta, pá. Por que eu botei? Porque chega na hora da gente escrever a nossa proposta de intervenção e a gente meio que tem que fazer de conta que a gente tem muito poder, né? Que a gente é aí de algum ministério, que a gente é presidente, que a gente tem que se colocar no lugar de um órgão que tenha muita influência sobre o país para tentar, né, ver o que a gente poderia fazer para mudar aquela situação, tá? Então, pensem, quando vocês forem fazer a proposta de intervenção de vocês, se coloquem no lugar de alguém que tem muito poder. Faz de conta que aquilo ali vai realmente ser colocado em prática, tá? Porque eu sempre costumo falar muito, né?
se colocassem em prática tudo que a gente escreve nas nossas propostas de intervenção, o Brasil seria perfeito, maravilhoso. O que a Carolina disse? Na redação da... Tá, não precisa respeitar os direitos humanos. Imagina... Não sei, eu não sei muito bem sobre a redação da URGS. A professora Bruna, que é formada pela URGS, ó. Mas eu não sabia disso. Que horror, gente. Tem que respeitar, pelo amor de Deus. Surgiu aí uma época, eu acho que não precisava do Enem também, mas depois até voltou, porque, pelo amor de Deus, né? Um absurdo. Tá. Então, gente, principais pontos. Hoje esses slides estão bem coloridos, eu estava muito animada quando eu estava fazendo. Então, assim, ó, um de cada cor. Gente, dois pontos principais que a gente tem que começar essa discussão. Sim, recém vamos começar a discussão. Número 1, nem todos os problemas poderão ser totalmente resolvidos, tá? A gente tem que ter isso na nossa mente. Nem todos vão ser resolvidos. Mas a gente tem que pensar em algo que amenize eles, tá? Se a gente for pensar, gente, né, em questões assim estruturais da nossa sociedade, vai ser uma medida que vai fazer tudo ficar lindo e maravilhoso? Vai ser uma medida que vai fazer o racismo sumir? Que o machismo, que a violência vai ser? Não vai ser. A gente tem que ter essa consciência, né? Não é uma medida que a gente vai botar que vai resolver todos os problemas. Até porque a gente já tem leis para várias coisas e ainda assim elas seguem existindo. Mas, então, nesses casos, não travem, né? Vocês podem olhar para o problema e pensar, não tem como resolver. Calma, vai para um outro caminho. Tenta amenizar. Encontra a raiz do problema. Onde é que ele surge? E tenta cortar ali, sabe? Tenta pensar em algo para, então, diminuir os impactos que ele traz negativos. Tenta diminuir, né? Tenta cortar lá na raiz do problema. Eu sempre falo, gente, pensem, antes de escrever, pensem onde ele começa. Vocês conseguem identificar onde aquele problema começa ou não, tá? E tentem cortar, por exemplo, né? Como é que se fala? Cortar o mal pela raiz é uma forma, né, da gente pensar. Quem sabe a gente tenta ir na raiz do problema e fazer algo para amenizar a partir disso. Tá? Mas a gente tem que ter consciência disso. Nem todos vão ser resolvidos, mas eles têm que no final, pelo menos aquela medida fazer com que eles diminuam os impactos, etc. Daria para propor uma solução que ocorre aos poucos. Se tu puderes me explicar um pouco melhor, eu acho que seria melhor. Não entendi muito bem. Tá, agora a gente vai ver no decorrer da aula, a gente vai vendo isso, tá? Como é que a gente resolve, então? Tá, Thalita? E o Augusto, eu espero ele me explicar um pouco melhor. Tá, eu acho que tu tá dizendo assim, não é uma medida que vai fazer acabar com aquilo ali. É algo mais assim, né, que vai... Um processo. Não, claro, gente, claro. Agora a gente vai ver alguns exemplos e também vamos ler uma proposta de intervenção que não está tão maravilhosa e vamos ver como é que a gente pode mudar, melhorar ela, tá? Nesse caso, se usa dados na proposta. Então, a proposta lá é na conclusão, é no último parágrafo. Então, eu não aconselho que fique acrescentando coisas no último parágrafo, porque tu já teve lá a introdução, o D1 e o D2 para usar esses dados, para usar leis, para usar músicas, para usar a tua intertextualidade, entendeu? Tu já teve ali 3 parágrafos para isso. A proposta de intervenção não precisa usar dados, porque tu vai trazer... Agora vocês vão ver alguns exemplos, tá? Eu acho que vai ficar mais esclarecido, assim. Mas a proposta de intervenção não é o melhor lugar para se colocar intertexto, né? Porque um dado, ele entra como um intertexto, né, como repertório sociocultural. É que eu costumo falar intertexto, mas é a mesma coisa que repertório. E como tu tem tanta coisa para colocar nessa proposta, tu tem que responder algumas coisas e fazer ela bem detalhada, eu acho que não cabe um dado. Mas depende muito também do tema, entendeu? Depende da forma como tu vai encaixar. Se não tomar tanto espaço da tua proposta, ok. Se for uma coisa bem direta, assim, botar um dado bem direto e tal, ok. Mas vocês vão ver que vocês têm tanta coisa para colocar nessa proposta que é até melhor optar por colocar os dados e o repertório lá para cima, tá? Nos outros parágrafos. Outra coisa que eu ia falar, que agora eu me esqueci.
Lembrei. Sabe o que acontece muito? Os alunos não deixam espaço adequado para a proposta de intervenção, né? Para o último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão, que entra, dentro dele está a proposta de intervenção. E aí vai lá e escreve uma introdução com 8 linhas, 7 linhas, sei lá, um D1 com 9 linhas, um D2 com 8 linhas, e chega na proposta de intervenção e tem, sei lá, 4, 5 linhas para escrever. E aí tu tem um monte de informação para colocar e não cabe. Então, olha aqui, ó, pega essa dica da prof. Deixa um espaço adequado para a proposta de intervenção. 7 linhas, 8 linhas, porque tu tens que detalhar essa proposta. Então, se tu tiver 5 linhas, tu não vai conseguir fazer isso. Então, deixa um número adequado de linhas, tá? Olha o que o Rodrigo falou. Tá aí, ó. O que acontece com ele que nunca cabe toda a... Exatamente. Planejar a escrita é o segredo. A professora Dina falou tudo. Tá? Segundo ponto, vamos lá, porque eu já tô até atrasada. Nós temos 21 slides para vencer. Vamos lá. Vai lá, Miguel. Pois diga. As redações eu envio para vocês digitado pelo Word. Só que o que acontece? Eu escrevo à mão, porque quando eu escrevo à mão eu erro mais e aí eu corrijo antes de pôr, até para ver se eu tô errando. Só que assim, na mão, a mão fica 30 linhas. Quando eu coloco o Word, as minhas 30 linhas viram 18, viram 20. Tá, mas assim, ó, no dia tu vai ter folha. Então, no Word, esquece o Word, não tem problema que no Word fique 20, 18, 20. Tens que ver que no dia vai ser folha. Então, tu tens que treinar pela folha. Então, se na folha dá 30, da folha dá 30. Se no Word vai dar 20, 18, azar, não tem problema, entendeu, Miguel? Tu tens que treinar na folha, justamente porque no dia vai ser folha. Então, se tá tranquilo na folha, ok. Se na folha não tá dando mais de 30, ok. Entendido? Ok. Até porque varia no tamanho que tá ali no Word, né? Se tá 10, se tá 11, se tá 12. Lembra sempre de separar bem os parágrafos, né? Parágrafo 1, 2, 3, 4. No último slide, Thalita, a gente tem o e-mail, tá? Mas a Dina pode mandar aí também. Bom, vamos lá. Socorro, gente, eu falo demais. Meu Deus. Se eu estiver falando muito rápido, me avisem também. Ponto 2, que é muito interessante também. E olha, prestem muita atenção, sério. As medidas escolhidas, né, na proposta de intervenção devem estar de acordo com o quê? Com o argumento 1 e o argumento 2, ou seja, os problemas que de fato foram abordados durante o teu texto, tá? Porque, gente, é sério, acontece muito o seguinte, a pessoa fala X, A e B. Chega na conclusão, ela quer dar a solução para o C. Não, gente, a gente tem que trazer uma proposta de intervenção que responda, né, que resolva, que amenize os problemas que foram de fato citados durante o teu texto, no argumento 1 e no argumento 2, né, no D1 e no D2, tá? Isso é sério, gente, isso faz perder muito ponto. E aí vocês podem dizer, mas isso é meio óbvio. Não, não é óbvio, porque acontece horrores, tá? Chega na conclusão, como eu falei, às vezes por pressa, às vezes, sei lá, pelo quê, a pessoa viaja, bota umas coisas na conclusão que não tem a ver, tá? Com o que ela falou durante o texto. E aí vai uma outra dica. Eu não tô de olho no chat agora, mas se tiver alguma coisa importante aí, precisa... Bota em caixa alta que eu vejo. Outra coisa importante, outra dica que eu tenho para dar para vocês. Antes de chegar, terminou o D2, antes de começar a escrever a conclusão, volta e pensa, quais são os problemas mesmo que eu tenho que resolver? É tal e tal. Faz isso, faz esse exercício. Eu tenho feito isso, assim, nas redações que eu tenho corrigido, de tipo assim, ó, antes de ler a conclusão, eu paro e penso, mas qual era o argumento 1 e o argumento 2 mesmo? Ou seja, o que esse aluno tem que resolver na proposta? Entendeu? Porque senão a gente pensa, a gente olha para o problema de modo geral e escreve, muitas vezes, uma proposta que não tem a ver exatamente com os argumentos que foram citados. Tens que responder, né? Tens que trazer uma proposta para os problemas abordados. Mas tem uma outra coisa lá que eu queria solucionar. Se tu não falou durante o teu texto,
Não vai ser no teu texto que tu vai solucionar, tá? Eu não tenho de cor agora também, Bruno, os últimos temas de redação. Semana passada não teve, na outra teve, mas eu não lembro de cabeça. Tá? Mas tá lá na pasta. Bom, vamos embora. Quais são os elementos, então, que a gente tem que ter no parágrafo de conclusão? Porque, tipo, o parágrafo continua se chamando parágrafo de conclusão, né? A diferença é que ele tem dentro dele uma proposta de intervenção, tá? O que tem que ter, então? Quais são os elementos? Primeiramente, retomada do tema. Tem que retomar esse tema em algum momento, seja no começo, seja no final, não tem ordem, não precisa ser necessariamente no começo, mas a gente tem que retomar o tema, tá? E o detalhamento, aí que a coisa começa a ficar séria, que aí a gente tem que responder, né? A gente sugere, claro, enquanto professores, a gente sugere que vocês respondam essas 4 perguntinhas durante a proposta de vocês, para que ela fique detalhada. Se a gente responder essas 4 perguntinhas, ela vai ficar mais detalhada do que se a gente só jogar ali medidas e coisas, né, que vem na nossa cabeça. E aí entra também o que a Dina falou do planejar, né? Planejar antes de escrever. Então a gente tem o que fazer, como fazer, quem fará e para quê, né? Ou para quem aquilo ali vai ser feito. E aí presta atenção que eu botei bem chamativo aqui, que nós também temos que fazer, gente, propostas que sejam passíveis de implementação, né? Lá nas competências, na competência 5, é uma das coisas que diz quando a gente vai ler, né, o que cobra. É isso, é ser passível de implementação. Não adianta também eu viajar na maionese e botar uma coisa que não é possível de acontecer, sabe? Botar uma coisa nada a ver, uma coisa que não é realista. A gente tem que ser realista nas nossas propostas, tá? Então, passível de implementação. Aí eu até anotei aqui na minha folhinha, quase que eu esqueci de falar, mas teve uma redação, não foi aqui com vocês, tá? Mas teve uma redação, várias redações que eu corrigi de alguns alunos, que o tema era, e aquilo me apavorou um pouco, as conclusões, eu vou contar para vocês, as conclusões daquele tema me apavoraram um pouco. Vamos conversar um pouco sobre. O que era o tema? Situações de trabalho análogas à escravidão, ainda, né, em 2021. Então, pensa, os alunos falaram sobre, né, o porquê de ainda ter trabalho análogo à escravidão, né, o que isso causa, falaram de consequências na vida desses trabalhadores, pipipi, popopó. Gente, trabalho, né, tem a ver com trabalho. Aí, assim, ó, muitas conclusões traziam, por exemplo, como agente social, né, como quem fará, o Ministério da Educação. Tipo, o Ministério da Educação deve conscientizar a população sobre. Gente, não, né? Peraí, tá falando de trabalho. Não é Dina, eu juro que eu fiquei apavorada. Eu tive uma conversa séria com eles. Porque assim, ó, tem que ter a ver, tá, gente? Tem que ter a ver com o que foi falado e tem que ser passível de implementação. O Ministério da Educação pode fazer algum projeto, algum trabalho sobre? Até pode, mas tem que ser uma ideia mais secundária, uma medida mais secundária. O foco era o quê? Gente, vamos punir essas pessoas, porque consciência de que isso é errado, todo mundo tem, né? Em pleno século XXI, todo mundo tem a consciência de que isso é errado. Então, quem faz sabendo que é errado. Então, não é uma conscientização que tem que ter. Tem que punir os empresários que ainda permitem isso, que ainda fazem isso. Entende? Olha só, Augusto. Que interessante. Eu tinha lido um livro na 5ª série sobre esse assunto. Gente, é um bom tema. Inclusive, eu acho que na próxima aula que eu der, eu vou trazer esse tema, tá? Porque é um tema bem interessante, a questão do trabalho análogo, né? Tá? Então, assim, ó, o Ministério da Educação deve conscientizar. Não, gente, por favor, né? Ministério do Trabalho, o que trabalho tem a ver com trabalho? Então, quem é o Ministério? O Ministério do Trabalho. O que tem que fazer? Tem que fiscalizar, tem que punir, entendeu? Tem que tirar essas pessoas dessa situação e dar apoio para essas pessoas. Porque aí também aconteceu, sabe o quê? Olha, eu fazendo fofoca, né? Muita gente falou sobre lá a Lei Áurea, né, que libertou os escravos, mas que não deu o apoio que eles precisavam. Tipo, deixou a mercê. E aí, então, a gente não pode
fazer diferente agora, então? Então agora a gente tira essas pessoas dessa situação e dá o apoio que não foi dado antes. Não. Aí o Ministério da Educação tem que conscientizar. Aí não dá, né, gente? Tá? Então vamos pensar sobre o que a gente falou durante o nosso texto e fazer uma proposta que tenha a ver, né? Que seja passível de implementação. Vou até me acalmar, porque eu acho que eu me exaltei um pouco, tá, gente? Mas não é. Eu sou assim, quem me conhece sabe. Certo? Ó, o Augusto, as pessoas que estão erradas não vão mudar. E ela sai exatamente conscientizada. Conscientizada, você já sabe, já tem a consciência de que aquilo ali é errado. Então a gente vai ter que ir por um outro caminho. Não o Ministério da Educação conscientizar. Tá? Paz e amor, vamos lá. Entendido? Então vamos relembrar ao que se referem, né, essas perguntas. Então o que é o que fazer, como fazer, quem fará e para quê ou para quem. Primeiro, o que fazer é a medida, é a ação principal. Ah, tem que promover, tem que criar, tem que ofertar, tem que investir. E a gente pode até fazer essa ligação com o verbo, né? O que é o verbo? O verbo é uma ação. Claro, tem o de estado também, toda aquela coisa do português. Mas principalmente quando a gente pensa em verbo, a gente pensa numa ação. E na redação não é diferente. O que fazer é a ação, é a medida, tá? É o verbo. O que eu tenho que fazer? Pá, promover tal coisa. Ah, investir em tal coisa, tá? O que é o como fazer? É o meio, é o modo como aquilo ali vai ser feito. É aqui que pega. É aqui que pega. Mas vamos lá. Tá, quem vai fazer, né? Quem fará? É o agente social. É aquele que a gente chama de agente social. É o cara lá que vai impulsionar aquilo ali, que vai, de fato, começar e fazer aquilo ali. E para quê, né? Para quem? É a finalidade. Para quem aquilo ali vai ser feito? Quem é que vai se beneficiar com aquilo ali? Vai ser toda a sociedade? Vai ser, sei lá, os professores? Vão ser os alunos? Vão ser... Quem é que vai se beneficiar com aquilo ali? Tá? Aí, claro, vai ter a ver com o tema. Deixa eu tomar minha aguinha, né? E aí, quem estava na aula do professor Bernardo vai lembrar do Gomifes, né? O Gomifes é um macete. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele, eu vou explicar por quê. Mas o Gomifes é um macete para o pessoal aí que gosta de, né, de macetes, de memorizar coisas e tal, de alguns agentes, de alguns agentes sociais que a gente tem, né, que podem fazer essas medidas, então, acontecerem, né, serem colocadas em prática. Em primeiro lugar, a gente tem o governo, né? Temos os ministérios. É interessante a gente estar por dentro de quais são os ministérios que a gente tem atualmente, né? Porque alguns foram extinguidos, então a gente tem que estar por dentro de quais são os ministérios que existem hoje. Os poderes, né? Às vezes a gente fica tanto nos ministérios, mas a gente também tem os 3 poderes que a gente pode colocar como agente. Nós temos as ONGs, nós temos os meios de comunicação, né? A mídia em geral. Nós temos a igreja, mas igreja, eu até botei aqui entre parênteses, né, gente? As religiões, não necessariamente igreja, mas as religiões, entendendo que elas têm grande influência, né? Elas têm um papel de grande influência na vida das pessoas. Então, dependendo do assunto, a gente pode incluir as religiões, né? Igreja é para fazer ali, gomifes, né? Para ficar no i, mas não necessariamente a igreja, tá, gente? Religião. Oi? Ai, oi, desculpa, Bê. Júlia. Boa noite, pessoal. Acabei entrando... Boa noite, já chegou chegando! Atrasado e esqueci de fechar o microfone. Boa noite, pessoal. Olha que coincidência, né? Tô bem no Gomifes, que é tu que ensinas. Bem no Gomifes, que é a parte que eu mais gosto da proposta de intervenção. Gravem o Gomifes, né, gente? O principal macete de todos. E, ó, redação tem pouco macete, né? E esse é um dos principais, acho que é o principal. Seja bem-vindo, B. Então, gente, olha aqui, ó. O indivíduo também entra no I, mas depois tem um adendo, né? A família, a educação e a sociedade. Mas tem alguns aqui que eu ia até botar um asterisco e esqueci. Mas a gente tem que tomar cuidado, tá, gente? Quando a gente bota como agente social o indivíduo, a família e a sociedade, porque tem que cuidar para não ficar muito vago, né? Porque o indivíduo, a sociedade, a família é algo muito assim, muito
particular, muito individual, né? Uma família pensa de um jeito e age de um certo jeito, tem tal comportamento e tal pensamento, a outra família tem outro, o indivíduo também. Então, tem que cuidar para que não fique vago, tipo, o indivíduo, cada indivíduo deve se conscientizar. Tá, mas quem é que vai ser lá o grandão, assim, que vai fazer com que aquele indivíduo faça aquilo ali, sabe? A família também, tá? A família, mas quem é que vai ser o órgão maior ainda que vai incentivar, né? Que vai estimular aquela família a fazer tal coisa, a ensinar tal coisa, tá? Vamos cuidar, assim, por exemplo, em relação ao controle do uso, né, de redes sociais, de internet pelas crianças. A família deve controlar. Mas muitas vezes é a própria família que libera, né? Que dá o celular, que nanana, que nanana. Então, é meio, né, contraditório. Tipo, a família deve controlar, mas é a própria família que fez aquilo ali. Então, tem que ter algo maior, um órgão maior, que então ensine aquela família, estimule aquela família, aquele indivíduo, aquela sociedade, tá? Vamos cuidar só com esses aí para não ficar muito vago. Entendido? Ai, gente, vamos lá, pelo amor de Deus, que eu falo. Duas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, sempre falo, e eu vou passar rapidinho nisso, porque semana passada a gente falou sobre isso com o professor Bernardo. E vocês lembram que eu tinha anotado duas coisas no meu caderninho, e eu falei uma e a outra eu não falei. A outra está em outros slides. Vocês lembram? Quem é que estava semana passada também esqueceu? Eu não esqueci. Eu não esqueci que eu anotei uma coisa e eu vou falar com vocês sobre essa coisa hoje. Tá? Mas olha aqui, ó. Rapidinho nisso aqui que a gente já tá careca de saber. Conscientização. Amastes. Ai, que quadro, obrigada. Eu tava com um brinco tão apagadinho e eu pensei, sabe de uma coisa? Vamos dar uma repaginada. Gente, olha só, duas coisas que a gente tem que ter muita atenção. Conscientização. Quem é a pessoa que simplesmente se acorda num belo dia de manhã e fala: hoje estou conscientizada, hoje não jogarei lixo no chão? Gente, é muito difícil, né? Provavelmente teve alguma coisa que fez aquela pessoa pensar. Ela viu um vídeo, ela teve uma conversa ali com um grupo de pessoas. A Carol disse que faz isso, ó. Que bom, né, Carol? Que bom, eu ainda não alcancei esse nível. Eu preciso que algo ou alguém me incentive a fazer isso, entendeu? Então, é muito perigoso colocar, a sociedade deve se conscientizar. Mas quem é que vai conscientizar essa sociedade e como que ela vai fazer para conscientizar? Vai ser campanha? Campanha também já tá batido. Mas vai ser campanha, vai ser o quê? Entendeu? Então, se vocês usarem conscientização, se empenhem, se dediquem para explicar como vai ser essa conscientização. Tá? Combinado, a partir de hoje, ninguém vai botar a conscientização solta assim. Tem que se conscientizar. O brasileiro deve se conscientizar. Peraí, né? Essa aí já deu. Odina, parem com isso, isso aí já deu. Tá? Tem muito problema assim que falta conscientização? Tem. Eu sei que tem. Só que a nossa proposta tem que ser detalhada. Então, se tu botar conscientização, detalha isso aí. Como que essas pessoas vão se conscientizar? Mas detalha mesmo. Detalha. Tá? E a outra é a criação de leis. A outra é a criação de leis, que a gente já falou semana passada também. Mas assim, gente, criação de leis. Tu sabe se tu tem que ter muita certeza se aquela lei já não existe, entendeu? Porque senão vai estar cometendo uma baita gafe, né? Criar uma lei para tal coisa, tá? Mas aquela lei já existe. Quando vê, ela só não tá muito, né? Muito sendo colocada muito em prática. Quando vê, não tá tendo muito efeito. Mas assim, ó, cuidado, tá? Eu ainda opto por dizer que deve ter mais fiscalização na lei tal, do que criar a lei. Tu tens que ter muita certeza de que aquela lei ainda realmente não existe, tá? Cuidado. A Camille falou tudo. Lei já tem demais. Deu? Vamos, então, fiscalizar. Vamos, né? Vamos fazer com que elas sejam, de fato, colocadas em prática, né? Thalita, eu não entendi muito bem a tua pergunta. Se tu puder explicar pra gente.
Bom, vamos lá. Então, eu trouxe para vocês exemplos de como fazer, tá? Claro que são exemplos, assim, ó, muito superficiais, porque para a gente ter um como fazer, a gente tem que ter ação. Mas eu trouxe aqui só algumas ideias, algumas coisas que vieram na minha mente para, sabe? Para mostrar para vocês, mas também tá muito vago, tá, gente? Acho que o próximo exercício que a gente vai fazer é mais interessante a respeito. Mas eu trouxe aqui alguns exemplos de como fazer. Destinação de verbas, e aí quando a gente fala na destinação de verbas, a gente pode pensar, é uma destinação de verbas municipais, estaduais, né, governamentais, federais. Então, dependendo do problema, a gente pode ter uma destinação de verbas, né, municipais ou estaduais, tá? A gente pode, quando a gente bota isso, a gente está detalhando mais ainda, né, do que botar, tem que haver uma destinação de verbas, tem que investir em tal coisa a partir da destinação de verbas. Aí, quando eu boto, municipais, eu já estou detalhando um pouco mais, né? A questão da conscientização também. A gente tem várias formas de conscientizar, mas uma das que eu trouxe aqui, claro, muito aleatoriamente, porque depende qual é o problema, depende qual é a ação, mas, por exemplo, com a criação de projetos interativos nas escolas estaduais e municipais. Eu não estou só dizendo assim, a sociedade deve se conscientizar sobre tal coisa. Eu estou trazendo um detalhamento a mais, né? Tem que ter projeto interativo. Então, não vai ser só um projeto expositivo, né? Que os alunos, por exemplo, nas escolas, né? Então, os alunos vão ficar ali só ouvindo. Não, eles vão interagir, eles vão participar. Onde? Vai ser em qualquer escola, em todas as escolas? Não, nas escolas estaduais e municipais. Eu estou trazendo um detalhamento maior, eu estou explicando para o meu corretor sobre, tá? Campanhas, né? Mas campanhas também já tá tão batido, mas campanhas nas mídias, treinamentos nas empresas, planejamentos estratégicos, eventos públicos, distribuição gratuita de X material. São alguns dos milhões de exemplos que a gente teria, tá? Mas depende do problema, depende da medida escolhida. Vamos embora. Agora, quero a atenção de todos. Vamos lá. Bom, então o que eu pensei? Gente, vamos trazer uma proposta de intervenção, uma conclusão, para que os alunos avaliem, para que os alunos analisem, né? E vejam aí o que está faltando, o que está bom, o que está ruim. Então, o tema dessa conclusão era o seguinte: o jovem, era uma pergunta, o jovem, durante a sua formação acadêmica, desenvolve as habilidades e competências exigidas pelo mercado de trabalho? Então, durante o texto, essa pessoa deveria responder, né? Primeira coisa na cabeça tem que responder, sim ou não. E aí depois teria que explicar, por exemplo, nos argumentos por quê. Eu acho que não, que o jovem, durante a sua formação acadêmica, não desenvolve as habilidades e competências que o mercado exige. E aí eu explico, né? Meu argumento 1, meu argumento 2, por exemplo, seriam, esse texto não é meu, mas seriam, por exemplo, por quê, então? Né? Por quê? Por que não desenvolve? O Yasmin quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Se quiser perguntar alguma coisa, não tem problema. Bom, então, para analisarmos, para conseguirmos, né, analisar a proposta de intervenção dessa pessoa a respeito desse tema, a gente tinha que saber qual é a tese, a gente tinha que saber quais eram os argumentos dela. E aí, por isso, eu coloquei eles aqui, ó. A tese, né, os argumentos, o que foi desenvolvido durante o texto dessa pessoa foi o seguinte: a resposta era não, que o jovem não desenvolve. E aí, o argumento 1 era a negligência estatal, tá? Em relação ao ensino, à educação. E o argumento 2 era a desigualdade social. Essa pessoa, durante o texto dela, falou a respeito, né, das diferenças que tem, por exemplo, em uma escola pública e uma escola privada, né, que enquanto a escola privada está lá com tecnologia, com isso, com aquilo, a escola pública muitas vezes não tem nem o papel para imprimir o material, né? Então, falava sobre isso. Foi um texto bem legal. Só que aí chegou na conclusão e a pessoa escreveu o seguinte. Então, eu quero que vocês sejam bem críticos, analisem e depois a gente conversa. Olha só. Professora, sim. Eu tenho uma pergunta. Antes tu falou da coerência entre o argumento e a conclusão. Nesse texto, não está acontecendo problema de coerência, porque ele falou assim: se o argumento 2 é desigualdade social, ele dá a proposta de um turno inverso?
Sabendo que é desigual e desigualdade, muitas crianças talvez tenham que trabalhar depois da escola. Olha só que interessante, Miguel. Muito bem. Ó, tu já até leu, né? Já até leu a proposta. Maravilhoso. Bem pensado, interessante, Miguel. Um bom ligeiraço. Um bom pensamento, é verdade. E aí, tá passível de implementação? Não. É de se pensar, muito bem. Parabéns, é isso aí. Por exemplo, aqui onde eu moro, agora não é mais assim porque é uma escola estadual, mas eu estudei numa escola municipal no meu ensino fundamental. Só que eu venho de uma realidade totalmente diferente da realidade urbana. Por mais assim que a minha família não trabalha com agricultura, todos os meus colegas trabalham. Então, a nossa escola, no fundamental, tinha as férias diferentes da escola comum da cidade, porque os alunos tinham que ajudar os pais. Interessante. Então, eles não podem comprar um turno extra ou mudar o horário. Ah, entendi, interessante. E aí entra uma coisa que eu falei semana passada. Olha que interessante, o que eu falei no final da aula do professor Bernardo, né? Que enquanto ele falava, eu lembrei e anotei. De furar a bolha social. Porque às vezes a gente não olha para essa realidade. Olha que interessante, o Miguel trouxe uma realidade totalmente diferente mesmo da cidade, uma realidade lá de fora. E aí, às vezes a gente escreve o nosso texto pensando só na nossa bolha social, na nossa classe social, entendeu? E aí a gente tem que furar essa bolinha e na hora da nossa redação pensar fora dessa bolha, enxergando outras realidades, não só a nossa. Muito bom, Miguel. Exatamente. É mais difícil? Claro que é, né, gente? É muito mais difícil escrever um texto que aborde tanto. Só que, olha o Brasil, né? O Brasil é muito vasto, culturas totalmente diferentes, um monte de coisa, um monte de cultura. Então, a gente tem que tentar, né, abordar durante o nosso texto, fazer de forma mais assim. Qual é a palavra? Me fugiu a palavra. Mas é basicamente não ficar só num mundinho, sabe? Só numa bolha, só numa realidade. Tem que tentar abranger mais. Muito bem. Boa observação, Miguel. Tá, então olha só, vamos ler, né? Alguns já devem ter lido, que o Miguel já leram. Mas então vamos analisar, ó. Portanto, medidas são necessárias para resolver a problemática. Dessa forma, cabe ao Ministério da Educação promover projetos de preparação do jovem no ensino médio para o mercado de trabalho. Isso deve ser realizado por meio de turnos inversos para que os alunos possam compreender o que o mercado de trabalho exige. Espera-se assim que a problemática em questão seja erradicada. Vamos lá, comentem. Tá bom, tá ruim? Tá bem detalhada, não tá bem detalhada? O que falta, o que não falta? Que frio, gente. Ai, tô louca de frio. Eu acho que outro ponto assim, só que aí eu acho que depende muito da pessoa. Mas, pelo que eu acredito, eu acho que não teria como meio que um órgão público promover assim, uma experiência para treinar alguém para o mercado de trabalho. Que hoje em dia, como a tecnologia é toda hora algo novo, meio que assim, tu vai ensinar, no outro ano é algo diferente. Tá, interessante, Miguel. Muito interessante. Olha, Miguel, tá que tá, hein? Vou te contar, ó. Palmas pro Miguel. Maravilhoso. O mercado de trabalho muda. E a tecnologia entra, e aí muda mais ainda. E tarará, tarará, tarará. Só que tem gente que não sabe nem o básico, né? Não sabe nem, não tem nenhum currículo, tipo, não sabe nem como criar um currículo. Então, tem coisas que, por mais que a gente saiba que a tecnologia está indo e as pessoas não estão alcançando e tudo mais, e que o mercado muda muito, que poderia, inclusive, ser um argumento, essa questão do meio do mercado de trabalho ser tão dinâmico, mudar tanto, mas a gente tem que pensar lá no básico. As pessoas sabem criar um currículo.
E aqui também entra os textos motivadores desse tema, era em relação assim, as pessoas são incentivadas na escola, por exemplo, a ter criatividade, a trabalhar em equipe, a ter responsabilidade. Então entra a questão da tecnologia, claro que entra, mas de acordo com os textos motivadores, era o mais básico, assim, sabe? Na escola a gente aprende a ser criativo, na escola a gente aprende a ser responsável, na nossa formação acadêmica, né? Durante a nossa formação acadêmica. Então, tem coisas que realmente a gente talvez não vá conseguir alcançar, né? Um órgão público lá não vai conseguir fazer com que aquela pessoa saia da escola, meu Deus, sabendo tudo de mercado de trabalho. Mas, pelo menos o básico, entende? Pelo menos assim, aprender a fazer um currículo, aprender coisas básicas de mercado de trabalho, entendeu? Mas ótimo pensamento. Olha só a Carolina. Ela falou da desigualdade social e citou fazer essa preparação em turnos inversos, sendo que muitas vezes no turno inverso a pessoa precisa fazer alguma coisa, como trabalhar, cuidar de algum irmão. Entra o que o Miguel falou também, né? A desigualdade aí está sendo até meio incoerente, porque está falando de desigualdade, mas está dizendo um turno inverso. Não concordo que precise de turno inverso, precisa de melhoria na educação, até porque a pandemia está deixando um buraco enorme, gigantesco, Thalita. Gostei, vamos lá. Professora, mas tem algo que talvez seria possível, tipo assim. Eu estudo em escola de zona rural. Aí, hoje em dia não é mais assim, porque, né, mexeram muito na educação. Mas antes, as escolas de zona rural tinham disciplinas extras que as escolas urbanas não tinham. Por exemplo, eu tinha técnicas agrícolas. Bem antigamente tinha 3, era técnicas agrícolas, técnicas domésticas e técnicas comerciais. Só que aí virou técnicas agrícolas que juntou técnicas agrícolas e técnicas comerciais. Tipo, o 9º ano do fundamental aqui era organizado exclusivamente para ter essa matéria. Ela era dividida em 2, e meio que a gente aprendia a plantar, aprendia a gerenciar uma lavoura, tipo, aprender assim, a calcular se o produtor ia ter lucro ou prejuízo no plantio dele. Umas coisas. Então, talvez se ele citasse assim, tentar tirar um pouco de carga de outra disciplina ou tentar encaixar em só um ano. Pois é, isso de mexer na carga é muito complicado, gente, porque a gente tem, né, uma base comum curricular, a gente tem ali quantas horas a gente tem que ter de tal coisa, tarará, e até era uma coisa que eu ia falar num próximo slide, eu não sei nem se vai dar tempo, gente, a gente tá na metade dos slides, pelo amor de Deus, eu não tenho noção, assim, né, eu acho que eu vou conseguir falar sobre tudo e não consigo. Mas aí entra essa questão, assim, que a gente tem que respeitar o que a gente tem, né, de lei, de documento. Então, eu realmente não sei como funciona essa questão, assim, tipo, a gente não pode simplesmente chegar e, mudar tal coisa, entendeu? Pode chegar e mudar a carga, é uma coisa que demora muitos anos. E aí é o que eu vou falar num próximo slide, que a gente tem que ter cuidado com isso, de colocar medidas que são muito a longo prazo. Aí a gente bota lá uma mudança na base comum curricular. Tá, mas isso aí vai demorar muito tempo, não vai ser uma coisa, sabe, a médio nem curto prazo, vai ser uma coisa que vai demandar muito, 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 muito. Então tem que tomar esse cuidado também. Isso era o que eu tinha anotado na aula passada, sobre essas medidas que muitas vezes a gente coloca que é muito a longo prazo, sabe? E aí fica meio irreal, fica meio tipo, só na ilusão, porque muitas vezes não vai ser colocado em prática. Tem que tomar esse cuidado, tá? Tem que ser algo mais assim. Não sei se deu para entender. Deu para entender? Tá, gente, assim, o que vocês colocaram, as coisas que vocês colocaram foram maravilhosas. Maravilhosas, é bem isso aí. A gente tem que pensar, né, além, assim, a gente tem que olhar e conseguir, né, criticar e ver o que tá bom, ver o que tá ruim. Tá de todo ruim? Não, mas tem algumas coisas que poderiam melhorar. Então, eu fiz algumas marcações aqui. Essas 2 que eu fiz em amarelo são 2 frases que falam basicamente a mesma coisa, que no fim não retoma o tema. Lembra que a gente tem que retomar o tema? Não retoma. E fala 2 frases que são basicamente iguais, no começo e no final. Que diz assim, medidas são necessárias para resolver a problemática. E aí depois fala que espera-se assim, né, que a problemática em questão seja erradicada. A gente está falando a mesma coisa, né, até repetindo problemática, e não está retomando o tema. Então tem que
retomar o tema. E a outra coisa que eu marquei foi em vermelho ali, ó. Isso deve ser realizado por meio de turnos inversos para que os alunos possam compreender o que o mercado de trabalho exige. Tá, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu acho que conectiva ali não tá muito legal, porque o que tem a ver, né, ser realizado por meio de turno inverso com para que os alunos possam compreender. Isso aqui, eu acho que não foi assim, ó, falta de planejamento de texto. Tanto é que nesse slide a gente tem justamente isso, né? Planejamento de texto. Eu acho que a pessoa já estava com pressa, ou, né, sei lá, mas só escreveu. Tipo, a ideia tem muito sentido, né? Ter algum projeto que prepare esses jovens, eu acho que tem muito sentido. Mas eu acho que faltou planejar, faltou sentar e planejar essas coisas, tá? Então, vamos relembrar, né? Quais são as perguntas que tem que responder durante a proposta para que ela seja detalhada. O que fazer, como fazer, quem fará e para quê, né? Ou para quem. Então, o que eu fiz? Eu trouxe as mesmas coisas que ela falou, eu não fiz tantas alterações, mas eu trouxe para mostrar para vocês como seria esse planejamento. Esse planejamento é a gente pegar numa folhinha e botar. O que fazer? Botar. Quem fará? Botar. Como fazer? Antes de partir para a escrita do parágrafo. Gente, tá no horário já. Meu Deus. É planejar o texto, tá? Então, por exemplo, o que fazer? Tá, o que fazer tá ali, tá claro. Promover projetos de preparação do ensino médio. Ok. Quem vai fazer? Ministério da Educação. O que eu mais fiz alterações foi no como. Por quê, gente? Porque o como é o detalhamento. O como é onde a gente mais tem que se empenhar e explicar. O corretor, o leitor, tem que terminar de ler o texto de vocês e entender, visualizar como aquilo ali seria colocado em prática, tá? Eu não, apesar de ter pensado na hora em relação a isso, de pessoas que trabalham no turno inverso, eu não quis mudar muito a proposta dessa aluna, tá? Mas eu acrescentei algumas coisas para exemplificar, né? Explicar como isso poderia ser feito, como que funcionaria, tá? Então, esse projeto, por exemplo, poderia contar com o quê? Aulas teóricas mais oficinas práticas nas escolas estaduais e municipais do país. Tá, continuamos, faz de conta, né, no turno inverso. Então, olha, ao invés de falar, né, criar um projeto de preparação, tá, mas como é que vai ser esse projeto? Vai ser só teoria? Vai ser só coisa expositiva? Ou vai ser coisa prática também? Coisa, né? Olha, pessoal, coisa. Vão ser aulas teóricas? Vão ser aulas práticas? Não, vamos juntar, vamos fazer aula teórica, vamos fazer oficinas práticas, então, né? Onde? Vai ser em todas as escolas do Brasil? Não, vamos fazer nas escolas estaduais e municipais, ponto. Eu já estou explicando, estão entendendo? Tá dando uma explicação, tá mostrando, o leitor tá conseguindo enxergar o como que vai ser, então. Qual é o meio, qual é o modo? Tá, mas e aí, quem é que vai ministrar esses cursos? Vai ser eu, o Bernardo, a Dina, os professores, assim, de português, redação, matemática? Não. Então, vamos contar com quem tem a ver, né? Quem tá aí no meio do negócio. Vamos contar, então, com empreendedores, com psicólogos, né? Para ensinando, por exemplo, como se portar numa seleção, porque quem é que faz a seleção, né? Psicólogos, recrutadores. Então, vamos contar com empreendedores, vamos contar com psicólogos, com demais profissionais do ramo. Ó, tá, mas e o governo vai pagar essas pessoas? Não, vamos de forma voluntária, ó. Isso é tudo hipótese, tá, gente? É tudo coisa hipotética que ia vindo na cabeça. Então, olha só como já explica melhor como que vai ser esse projeto, ó. Aulas teóricas mais oficinas práticas nas escolas estaduais e municipais do país, no turno inverso, contarão com o apoio de empreendedores, psicólogos e demais profissionais do ramo de forma voluntária para ministrar tais cursos. E aí, outra coisa que eu fiquei pensando, tá, fora os que trabalham no turno inverso, tem os que não trabalham no turno inverso. E aí? O que vai fazer eles irem para a escola no turno inverso, cara? Ai, o que vai fazer? Não, né? Não tem o que faça. A pessoa mal quer ir no seu turno, quem dirá no turno inverso. Bota certificado. Faz esses projetos, faz esses cursos valerem para o seu currículo. Entendeu? Ao invés de ser uma coisa ali obrigatória, ou uma coisa ali, né, extra ali, ele tem a opção de ir ou não, faz valer certificado. Faz com que ele tenha uma motivação para ir. Vai contar para o currículo dele. Isso são coisas que a gente pode ir acrescentando no nosso texto, entenderam? Para
deixar, na nossa proposta de intervenção, para deixar ela mais detalhada, certo? Foi só alguns exemplos, tá? E a finalidade, capacitar os jovens brasileiros a ingressar no mercado de trabalho com as devidas habilidades e competências. Vamos lá. Isso aqui já falei antes, né? Que é tomar cuidado com as medidas muito a longo prazo, para não ficar uma coisa muito irreal, né? 2 dicas da prof. Analisar redações nota 1000, fazer isso que vocês fizeram aqui agora comigo em redações nota 1000. Analisar, pegar cada parte do texto e analisar. E a outra coisa que é um exercício interessante, que eu particularmente gosto de fazer, é reescrever redações que foram nota baixa. Não só de vocês, mas a gente tem na internet vários bancos de redação que tem várias redações aí, tipo, com notas super baixas. E às vezes é interessante a gente reescrever elas, dando o nosso toque, sabe? Pegando as coisas que foram boas e modificando, né? Colocando a nossa argumentação, pegando ideias, tá? Então são só 2 dicas aí de coisas que eu gosto de fazer e gosto de sugerir aos meus alunos. E aí nós vamos para o tema dessa semana, gente, porque a gente já se passou. Não sei se Bernardo e a Dina querem entrar. Me desculpem, mas é tanta coisa para falar que eu acabo me passando. Eu achei até que eu ia falar rápido demais hoje, no fim me passei. Mas o tema dessa semana, gente, é o combate ao assédio moral no trabalho, tá? A coletânea de textos, nós temos 3 textos motivadores. Ela já está, ou Bernardo ia botar, não sei se o Bernardo ia botou, mas já botou, mas ele, se não botou, ele vai botar lá na pasta do Drive, tá? Temos os 3 textos motivadores e o tema da semana é esse, então, bem delicado, bem interessante da gente pensar. É um tema que nunca caiu nada a respeito, tá? Então, ó, combate ao assédio moral no trabalho. Dúvidas? Me desculpem, gente. Ai, que horror, eu me passo. Me desculpem. Juro que na próxima aula que eu der, eu vou tentar não fazer isso. Eu vou tentar. Tá, aí tá nesse meio aqui, ó. A redação, vocês devem mandar fotinho, né? Ah, não deu para mandar foto, até manda o Word, mas é melhor foto. Para redacar o desafio 2020, gente, sem acento, sem cedilha, nada, tá? Redacar o desafio 2020 não é 2021, é 2025, porque quando a gente fez o e-mail, a gente só pensou no agora, @gmail.com. Sigam o desafio nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, as aulas saem lá no YouTube, então. Então, um beijo pro pessoal do YouTube, né? Que tem gente que assiste só no YouTube. Olha só. Isso, Vitória. Quando a gente não passa tema, vocês enviam, por favor, vocês enviem os textos motivadores. Porque a gente tem que saber se vocês não fugiram, né? Se vocês mandam, assim, só o texto, vocês podem estar fugindo e a gente nem saber. Ai, que bom, Camille, fico feliz. Cadê o Bernardo que sumiu? Merece, gente. Boa noite, pessoal. Eu não tô conseguindo abrir minha câmera aqui por problemas técnicos, né? Minha câmera tá me deixando na mão já há um tempo, né? Eu vou ter que pegar um dia e arrumar ela mais dedicadamente. Mas, gente, isso tudo que a gente viu com a Prof. Ju hoje, a gente viu semana, já acho que umas 4 ou 5 semanas atrás, acho que foi a aula número 5, né? Que foi comigo. A gente viu, assim, só um panoraminha, assim, rapidinho, e hoje a gente foi bem mais específico, né? Então, tudo de hoje foi extremamente importante, né? E a professora Ju tá de parabéns, né? Como sempre, maravilhosa, né? Inspirado em você. Ai, eu adoro a nossa equipe, a gente é maravilhoso. A gente é tudo, né, fazer o quê? Olha aqui, o Augusto disse assim, ó, Sora, posso tentar fazer a redação? Eu nunca fiz antes. Augusto, óbvio que sim, deves. Se tem mais alguém aqui que ainda não escreveu, vamos lá, gente, sem medo, sem vergonha, sejam sem vergonha nesse momento, tá? Porque a gente não vai julgar a escrita de vocês, a gente não tá aqui para rir. Ai, olha lá o que fulaninho escreveu. Não. Tá? A gente está aqui para ajudar. Vocês vão mandar o texto ali da forma que vocês sabem, usem os nossos materiais, tá? Olha lá, Carol também. Usem os nossos materiais. Abram os materiais, tá? E vamos escrever. E nas correções, gente, não é só a nota tal. A gente diz para vocês o que tá rolando de ruim, como melhorar.
E, por favor, reescrevam depois que a gente manda a correção para vocês, porque não adianta vocês escreverem, verem o que tem de errado e deixar por isso mesmo. Façam todas, desde a primeira até agora. Isso Exatamente. mesmo, gente. E aproveitem para mandar, porque amanhã nós vamos fazer um mutirão de correções. É verdade. Né? Então, amanhã, muita gente que está esperando já há bastante tempo já vai receber a sua redação bem corrigida. Né? Fiquem tranquilos que amanhã vários já estão encaminhando. Essa semana a gente já encaminhou várias também. Mas amanhã, fiquem tranquilos que amanhã a gente vai mandar um monte. Sim, Testou na correção, hein? O que é? Testou na correção. Testou na correção, exatamente. O tema vai estar lá na pasta, tá? Mas os textos motivadores estarão lá na pasta. Mas aqui, ó, combate ao assédio moral no trabalho. É o assédio moral na escola? Não, é no trabalho. Então, tentar não fugir do tema, hein? É assédio moral e é no trabalho. Vamos fugir do tema. Porque daqui a pouco sai o assédio sexual. Acontece, né, gente? Sabe o que acontece? Que pecado. Foca no tema. Pelo amor de Deus, não me fujam do tema, porque fuga do tema dá 0 bem redondinho. Tá, gente? Boa noite.